Olá, aqui é a professora Adélia. Nesta aula vamos falar sobre integrais triplas em coordenadas esféricas. Dado um ponto P no espaço tridimensional de coordenadas cartesianas x, y e z, podemos mudar de coordenadas e escrever o ponto P em coordenadas esféricas ρ, θ e φ da seguinte maneira. Temos aqui o ponto P. Chamamos de ρ a distância do ponto até a origem. Φ é o ângulo formado pelo segmento OP e o eixo Z. Chamamos de Q a projeção do ponto P sobre o plano XY. Com isso, o comprimento do segmento MP é igual ao comprimento do segmento OQ. Usamos trigonometria nesses dois triângulos retângulos. Aqui nós temos que seno de φ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, que é igual a ρ. Daqui nós concluímos que o comprimento do segmento MP é igual a ρ vezes seno de φ. Consequentemente, o comprimento do segmento OQ também é igual a ρ vezes seno de φ. Cosseno de φ é o cateto adjacente, que é igual a Z, sobre a hipotenusa, que é igual a ρ. Daqui nós concluímos que Z é igual a ρ vezes cosseno de φ. No triângulo retângulo aqui sobre o plano XY, nós temos que cosseno de θ é o cateto adjacente, que é igual a x, sobre a hipotenusa, que é igual a ρ vezes seno de φ. Daqui nós tiramos que x é igual a ρ seno de φ cosseno de θ. Seno de θ é o cateto oposto, que é igual a y, sobre a hipotenusa, que é igual a ρ vezes seno de φ. Daqui nós tiramos que y é ρ vezes seno de φ vezes seno de θ. Consequentemente, as relações entre as coordenadas cartesianas x, y e z e as coordenadas esféricas ρ, θ e φ são dadas por essas igualdades. X é igual a ρ seno de φ cosseno de θ, y é igual a ρ seno de φ seno de θ, z é igual a ρ cosseno de φ. Então, nós temos que x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado é igual a ρ ao quadrado, ou, de forma equivalente, ρ é igual a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado. Observamos que sempre que usarmos coordenadas esféricas no cálculo de integrais triplas, devemos acrescentar ρ ao quadrado vezes seno de φ na integração. Por exemplo, vamos usar coordenadas esféricas para calcular o volume do sólido G, que é limitado acima por esta esfera e abaixo por este cone. Em coordenadas esféricas, a equação desta esfera é dada por ρ igual a 4, e a equação deste cone é dada por φ igual a π sobre 4. Nós temos aqui o desenho do sólido G, que é limitado abaixo pelo cone φ igual a π sobre 4 e acima pela esfera ρ igual a 4. O volume do sólido é igual à integral tripla da função número 1 sobre o sólido. Como estamos usando coordenadas esféricas, temos que acrescentar ρ ao quadrado vezes seno de φ na integração. E vamos definir os limites de integração. Nós temos que ρ varia de 0 até 4. Φ varia de 0, que é quando estamos sobre o eixo Z, até π sobre 4, que é quando estamos sobre o cone. E o ângulo θ varia de 0 até 2π. A integral desta função em relação a ρ é obtida mantendo-se seno de φ constante e integrando ρ ao quadrado em relação a ρ, que é igual a ρ ao cubo sobre 3. ρ varia de 0 até 4. Fazemos ρ igual a 4. Quando ρ é igual a 0, vai zerar tudo.
podemos tirar 64 terços para fora da integral e temos que a integral de seno de φ de φ é igual a menos cosseno de φ, com o φ variando de 0 até π sobre 4. Cosseno de π sobre 4 é igual a raiz de 2 sobre 2. Como tem esse menos aqui antes, então fica menos raiz de 2 sobre 2. Aí tem o menos da fórmula, vezes esse menos vai ser igual a mais, cosseno de 0, que é 1. Agora temos que calcular a integral em relação a θ, que é igual a essa constante vezes θ, θ variando de 0 até 2π. Então, o resultado final vai ser essa constante vezes 64 sobre 3 vezes 2π. Então, este é o volume do sólido G. No exemplo 2, nós temos esta integral tripla em coordenadas cartesianas x, y e z. Nós vamos mudar de coordenadas e calcular a integral em coordenadas esféricas. Nós podemos fazer um desenho da região de integração, que em coordenadas cartesianas é dada por essas desigualdades. Aqui nós temos que x varia de menos 2 até 2, y varia de menos raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado, e z varia de 0 até raiz quadrada de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado. Observando os limites de integração das variáveis x, y e z, nós concluímos que a região de integração sobre o plano xy é o disco centrado na origem de raio 2. E a variável z, ela varia de 0 até o hemisfério superior da esfera centrada na origem e de raio 2. Nós temos aqui o esboço da região de integração. Em coordenadas esféricas, nós podemos escrever a região de integração da seguinte maneira: ρ varia de 0 até 2, φ varia de 0, que é quando estamos sobre o eixo z, até π sobre 2, que é quando estamos sobre o plano xy, e o ângulo θ varia de 0 até 2π. Essa função do integrando em coordenadas esféricas, ela passa a ser ρ, que multiplica ρ ao quadrado vezes cosseno ao quadrado de φ, e nós temos que acrescentar ρ ao quadrado vezes seno de φ, porque estamos usando coordenadas esféricas. Então, o resultado final é essa expressão em coordenadas esféricas. A integral dessa função em relação a ρ é obtida mantendo-se cosseno ao quadrado de φ vezes seno de φ constantes e integrando ρ à quinta em relação a ρ, que é igual a ρ elevado a 6 sobre 6, com o ρ variando de 0 até 2. Fazemos ρ igual a 2, quando ρ é igual a 0 vai zerar. Podemos tirar 32 terços para fora da integral e temos que calcular a integral de cosseno ao quadrado de φ vezes seno de φ de φ. Aqui nós usamos substituição simples. Fazemos u igual a cosseno de φ, consequentemente du é menos seno de φ de φ, e o resultado final desta integral é menos 1/3 vezes cosseno ao cubo de φ. Φ varia de 0 até π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é 0. Tem o menos da fórmula, vezes esse menos vai virar mais. Cosseno de 0 é 1. 1 ao cubo é igual a 1. 1 vezes 1/3 é 1/3. Vezes 32 terços, isso é igual a 32 nonos. Integral de 1 de θ é igual a θ. Θ varia de 0 até 2π.
Então, nós vamos ter 2π que multiplica 32 nonos, que é este resultado, 64π sobre 9. No exemplo 3, nós temos esta integral tripla iterada que já está expressa em coordenadas esféricas. A ordem de integração também já está definida, então nós temos que apenas calcular a integral da maneira como ela está proposta. Integral dessa função em relação a ρ é obtida mantendo-se seno de φ vezes cosseno de φ constante e calculando a integral de ρ ao cubo em relação a ρ, que é igual a ρ² sobre 4. ρ varia de 0 até 1. Fazemos ρ igual a 1. Quando ρ é igual a 0, vai zerar. A integral de seno de φ vezes cosseno de φ dφ é obtida por substituição simples. Fazemos u igual a seno de φ. Então, du vai ser igual a cosseno de φ dφ. O resultado dessa integral é igual a meio que multiplica seno ao quadrado de φ. Meio vezes 1/4 é igual a 1/8, que nós tiramos para fora da integral. Aqui nós temos que φ varia de 0 até π sobre 2. Seno de π sobre 2 é igual a 1. 1 ao quadrado é igual a 1. Seno de 0 é 0. Então, nós vamos ter 1/8 vezes integral de 1 de θ, que é igual a θ. Θ varia de 0 até π sobre 2. Então, nós vamos ter π sobre 2 vezes 1/8, que é igual a π sobre 16. Então, o resultado da integral é π sobre 16. Essa aula foi baseada no livro do Howard Anton. Um abraço e até a próxima!